Traders, tudo bem com vocês? Bora hoje falar de Casa 11 e SPY 11. Qual dos dois rende mais? Qual dos dois paga mais dividendos? Qual dos dois tem mais potencial de valorização? Qual a diferença entre eles? Tudo isso pretendo te esclarecer nesse vídeo nos próximos minutos. Então, já vai sentando o dedo no like, já vai se inscrevendo no canal e bora que hoje é aula! Bom, estamos aqui então no site do Buena Vista, no ETF Casa 11, onde ele paga aí 0,9% de dividendos ao mês, tá? Tem uma taxa de administração ao ano de 0,68%. E o que ele faz então? O que é esse Casa 11? Casa 11, ele nada mais é que um ETF que vai replicar um outro ETF, o ETF IYR, né? IYR. Tá? Aqui é o índice do Dow Jones que replica então o setor imobiliário americano. Essa é a diferença. Por isso que o nome é Casa. Tá? Casa, setor imobiliário. Da onde? Dos Estados Unidos. Perfeito? Então, basicamente é isso. Onde a distribuição dele do setor imobiliário é esse que está aqui embaixo. Olha, torres de telecomunicação, 13%, saúde, 13%, varejo. Tá? Nessas 4 aqui, basicamente nós vamos ter aí 50% do portfólio, tá? 49, alguma coisinha do portfólio aqui nestas 4 principais, perfeito? Só que me chamou a atenção esse ETF aqui, IYRI, tá? E eu quero te mostrar, porque olha só que interessante lá para o gráfico. Lá no gráfico de YRI, tá? Eu vou errar o nome, beleza? Ele tem andado de lado, pessoal. E não só isso, não só o fato dele ter andado nesse caixote aqui, tá? Ele tem uma baixíssima valorização. Me surpreendeu assim, olha, desculpa, baixíssima negociação. Olha só, 47 mil reais, né? Um pouquinho aqui depois, aqui na casa de 400, 290 mil reais. Lá no passado, sim, movimentou um pouco mais, na casa de milhões, tá? Muito pouco, tá? Muito pouco. Já o Casa 11 aqui no Brasil, ele tem movimentado em torno de 300 mil, lá no passado, aqui em julho, 2 milhões, alguma coisinha, tá? Mas são valores muito, muito baixos, tá? E aqui no Brasil também, esse ETF tem andado aí meio que de lado, né? Nos últimos meses, nas últimas semanas, tá? Não é um ETF aí de alta valorização do ponto de vista, aquele que vai, pá, vou comprar em 95, quem sabe vou vender em 120, tá? Acredito que esse não é o intuito desse papel, tá? Esse Casa 11 seria mais focado então no setor imobiliário, tá? Que vai pagar dividendos aí de 0,9 ao mês e ponto, tá? Vai ficar lateralizado aí na casa de 95, 94, vai para 99 e volta a cair, perfeito? Então, basicamente é isso. Se nós formos colocar lá no gráfico de rentabilidade de Casa 11, vamos ter isso daqui, olha, onde a cota do Casa 11 está lá embaixo, né? E aqui também o mais proventos, né? Que é essa linha roxa aqui, tem dado um valor negativo, né? Porque o papel tem se desvalorizado, tá? Eu já vou mostrar uma lâmina depois para vocês no final, tá? Olha só, em termos de distribuição de dividendos, tá? Na casa de 0,99, tá? Contra o CDI 1,10, depois pagou 0,95 contra 1,28 do CDI lá no mês 7, tá? Esse mês vai pagar 0,90. Em termos de reais, aí entre 90 centavos, 95 centavos ao mês, né, por cota, beleza? Então, basicamente é esse o Casa. O Casa 11, então ele vai focar no setor imobiliário americano, nessa distribuição que eu mostrei para vocês, perfeito? E o SPY 11, o que é esse SPY 11? Bom, o SPY 11 eu acho muito mais interessante. Primeiro, porque já paga 1% de dividendos ao mês, ponto. Segundo, tá? Por mais que tenha uma taxa de administração um pouco maior, não tem problema, tá? Mas ele vai te pagar 1% de dividendos ao mês, mais próximo do nosso CDI aí, ok? Além disso, eu tenho um alto patrimônio líquido na casa de 239 milhões de reais, tá? E ele vai replicar nada mais nada menos que o índice SP500, né? O SPY, que é o índice que vai replicar o SP500, que são as 500 maiores empresas do mundo, pessoal. E lá para baixo nós vamos olhar a top das holdings, né? Temos a Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, que é o Google, né? E a Tesla e outras mais aí, beleza? Então, olha só que show. Eu estou comprando lá um ETF aqui no Brasil,
que vai estar investindo nas empresas do setor americano. Então, ou seja, o setor americano agora andou em baixa, andou em queda, com valorização dos Estados Unidos, né, acreditando então que a bolsa americana vai voltar a subir, né, obviamente o índice SPY, né, vai subir, né, de forma concomitante, óbvio, e o ETF vai acompanhar essa alta também, perfeito? Em relação às lâminas aqui de distribuição do SPY 11, nós temos isso daqui, olha isso aqui, ó, praticamente só subindo o patrimônio líquido desse ETF. Além disso, tá? Muitos meses o ETF tem pago aí dividendos acima do CDI aqui no Brasil, como vocês podem ver aqui, tá? Somente nos últimos 3, 4 meses que ele tem pago levemente um pouco abaixo do CDI aqui no Brasil, perfeito? Porém, todavia, no entanto, esse ETF, se nós formos olhar no gráfico, ele replica esse aqui, olha. Da mesma forma que o Casa 11 replica o IYRI, o SPY 11 vai replicar então o índice SPY, beleza? Que é isso aqui, olha, que nada mais nada menos que só sobe, tá? Com poucos momentos de correção, tá? Como teve aqui em abril do ano passado, desse ano, desculpa, tá? Que bateu aqui abaixo da média de 200 períodos e voltou a subir, pessoal, e tá lá em 662, tá, dólares. E se nós formos lá, então, no SPY 11, tá? Nós vamos ter então basicamente praticamente a mesma correção aqui e voltou a subir, tá? E está também na casa aí de R$ 111, acima da média de 200 e tem movimentado aí 1,38 milhões de reais aí por dia, tá? Uma média diária na casa de 3,59. Então, ou seja, resumo da ópera, se você quer então valorização do seu capital e de forma concomitante, né, junto a isso receber dividendos todos os meses, te recomendaria SPY 11, porque tem uma valorização muito maior do que o próprio Casa, perfeito? Além disso, paga mais dividendos, tá? Então, por que eu vou ficar trancado num Casa 11 para receber menos dividendos só porque é um pouquinho mais barato? Não vai, no meu ponto de vista, não faz sentido algum, tendo em vista que ele fica naquela lateralização. A não ser que tu tenha aí alguma informação do setor imobiliário americano com a expectativa de que ele volte a explodir, aí vale a pena colocar no Casa 11 o seu dinheiro, tá? E como eu tinha prometido a vocês, se nós formos colocar na grade de cotação aqui, deixa eu expandir, o Casa 11, que é essa segunda linha, perfeito? Nos últimos 12 meses, então, desvalorizou 4% contra olha a última linha SPY 11, tá? Nos últimos 12 meses valorizou 10%, tá? O SPY 11 também nos últimos 13 meses valorizou aí 4,55 contra uma queda aí de 0,81 nos últimos 3 meses em Casa 11. Então é isso. Agora tire suas próprias conclusões do que vale a pena investir. Eu apostaria as fichas em SPY 11, né? Acreditando aí numa volta por cima, né, das empresas americanas. E se você concorda comigo ou discorda, comente abaixo. Quer que eu analise mais algum outro ativo? Comente abaixo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe aquele like. Bons investimentos!